retardado, procrastinado, atrasado, vagaroso, que costuma demorar, pessoa cujo desenvolvimento intelectual é inferior à idade cronológica que apresenta, pessoa que apresenta desenvolvimento cognitivo inferior àquilo que deveria. Seu filho é um retardado. Não vai estudar na minha escola. Foi com essa frase que a diretora da escola onde eu deveria ter estudado, em Iporã, no interior do Paraná, informou a minha mãe que a minha matrícula estava cancelada. Mas essa não foi a primeira vez que alguém informou a minha mãe em uma escola que eu era retardado. Isso já tinha acontecido 3 anos antes, numa escola pública no norte do Paraná, aqui na cidade de Londrina. Moçada, eu sou o professor Daniel, você está no canal Tô Vendo Tudo e essa é a história que eu vou te contar. Seu filho é um retardado. Não vai estudar na minha escola. Moçada, eu venho de uma família de professores. A minha mãe é professora, todas as minhas tias são professoras e talvez por isso eu tenha me tornado também professor. Por isso, a brincadeira nas tardes de domingo, depois do almoço, enquanto o vô queria descansar e aquele bando de demônio tinha tomado conta do quintal, era escolinha. As minhas tias que estavam cursando o magistério montavam um quadro de brinquedo, colocavam umas cadeirinhas no pátio e ali a brincadeira começava. A gente ia passar a tarde brincando de escolinha. E por isso eu acabei sendo alfabetizado ou semi-alfabetizado pelas minhas tias nestas brincadeiras de domingo à tarde na casa da minha avó. Quando eu fui matriculado no primeiro ano primário, eu já tinha passado por quase todas as etapas do processo de alfabetização. E aí aquilo que a professora explicava no quadro para o restante da turma já não me chamava atenção. Eu já sabia. E eu sempre fui uma criança muito distraída. Qualquer coisa me chamava atenção. Se aquilo que o professor lá no tablado estivesse falando não me chamasse atenção, não fosse interessante ou eu já soubesse, qualquer outra coisa chamava minha atenção. Se passasse um mosquito voando do lado, eu ia atrás do mosquito. Se eu tivesse uma régua, um lápis, alguma coisa, aquilo me chamava mais a atenção. E eu tinha uma régua. E ela era uma régua muito legal. Era uma régua pente. Você tem noção? De um lado do objeto era uma régua, do outro era um pente. A minha mãe comprou aquilo num catálogo da Avon. São coisas que você só encontra lá. Ora, enquanto a professora explicava aquilo que eu já sabia, eu pegava a minha borracha, a minha régua pente e eu ficava raspando a borracha na régua, fazendo pozinho em cima da carteira só para depois soprar. Era coisa de retardado. Fala sério. No mês de agosto, a professora chamou a minha mãe e informou para ela que a melhor coisa que ela deveria fazer por mim era me levar para a PAI, porque eu era retardado e eu não ia conseguir acompanhar o restante da turma. A minha mãe, acreditando naquilo que a professora da escola havia constatado, me levou para a PAI para que eu fosse matriculado naquela instituição. No entanto, ao invés de me matricular, os técnicos da PAI fizeram uma série de testes comigo. Todo tipo de teste que você possa imaginar. Eu fiz jogos de encaixe, eu fiz Tangram, eu fiz ligue os pontos, eu fiz todo tipo de teste que alguém precisa fazer antes de poder ser aceito na PAI. É como se fosse um vestibular. E eu não passei. Na PAI, constatou-se que eu não era retardado, que na pior das hipóteses, eu era uma criança preguiçosa. A orientação dos técnicos da PAI foi para que minha mãe me encaminhasse para um psicopedagogo, um profissional da área de educação que poderia orientar a minha mãe e também a escola qual a melhor estratégia para se trabalhar com uma criança com as características que eu tinha. Foi dito e feito. Minha mãe me levou a um psicopedagogo que fez outro tanto de testes. Ele me mandou desenhar uma casa, ele me mandou desenhar uma árvore, ele me mandou desenhar um cachorrinho, me mandou fazer uma redação, escrever uma carta, me mandou fazer um monte de coisas, um monte de testes e chegou à mesma conclusão que os técnicos da APAE, que eu não era um retardado, que eu era
preguiçoso. A sugestão que ele deu na ocasião foi para que eu fosse retirado da escola pública onde eu estudava e levado para uma escola particular. Além disso, ele recomendou que isso fosse feito apenas no ano seguinte, que naquele ano eu terminasse o ano letivo na escola onde eu estava matriculado, para que eu não ficasse com a impressão de que o ano acabava em agosto e que aí era hora de mudar de escola. Portanto, minha mãe me levou de volta para aquela mesma escola pública no norte do estado do Paraná, onde eu já tinha estudado. E eu acabei sendo devolvido para a sala de aula daquela mesma professora que olhou para minha mãe e falou: seu filho é um retardado, leva ele para pai. A professora, então, me colocou sentado na última carteira, na fileira do canto, praticamente virado para a parede. Eu entrava na sala, ela me dava algumas folhas de papel sulfite e mandava que eu ficasse desenhando no fundo da sala. Eu não era mais tratado como aluno da turma. Ela não me cobrava tarefas, ela não vistava meu caderno, eu simplesmente ocupava um espaço na sala. Foi assim até que uma estagiária do curso de magistério passou a fazer o seu estágio na sala de aula onde eu estudava. Aquela moça, que eu não me lembro o nome, passou a me perguntar por que enquanto os outros faziam as atividades, eu ficava ali no fundo da sala apenas desenhando. Eu virei para ela e disse: a tia mandou eu desenhar, eu desenho. Aquela estagiária do curso de magistério, ao invés de aceitar a minha resposta, passou a estimular que eu fizesse as atividades que a professora estava propondo. O que a professora passava no quadro, ela repassava para mim. Eu cumpria as atividades e aí a professora passou a ser obrigada a avistar as minhas tarefas e acompanhar o meu desempenho. Foi por causa desta estagiária que hoje eu pude me formar como professor, porque foi por causa dela que eu consegui concluir o primeiro ano primário. Eu agradeço a ela todos os dias e acredito que ela deva ter se tornado uma excelente educadora, porque ela já era isso naquele momento quando percebeu que ficar num canto da sala, desenhando num papel, não era o mais adequado para uma criança. No ano seguinte, eu acabei sendo trocado de escola. Fui levado para uma escola particular na mesma cidade de Londrina, onde o psicopedagogo, havia recomendado que eu estudasse. Ali eu estudei o segundo e o terceiro ano primário, até que o meu pai arrumou um emprego em Iporã, no interior do Paraná. No entanto, nós não nos mudamos para Iporã no início do ano. Nós nos mudamos para Iporã em abril de 1981. As matrículas das escolas já haviam encerrado e não houve vaga para que eu fosse matriculado em uma escola pública da cidade. Eu acabei indo estudar em uma escola de freira que ficava atrás da igreja matriz da cidade. Eu passei uma semana naquela escola e eu achei tudo ali muito estranho. A começar pelo uniforme, que eu falei para minha mãe que eu não usaria de jeito nenhum. O uniforme da escola era uma camiseta branca, uma bermuda xadrez vermelha e branca, um suspensório, uma meia 3/4 que ia até perto do meu joelho e um conga. Eu falei para minha mãe: eu não vou usar isso. Eu não vou usar um uniforme que é da mesma cor da cortina da cozinha da casa da minha avó. Aquilo eu achei horrível. No entanto, outras coisas me chamaram ainda bastante atenção na escola. Eu nunca tinha visto um prédio de madeira que tivesse 3 andares. Aquela escola tinha. E ela era pintada de preto e alaranjado. Era muito estranho. A escola era toda alaranjada, com todas as portas e os batentes das portas em preto. Aquilo eu achava muito esquisito. Como eu vinha de uma escola particular de Londrina, por algum motivo que eu desconheço, a professora da sala de aula achava que eu tinha que responder todas as perguntas que ela fazia. E nem todas as perguntas eu sabia responder. Eu nem era bom aluno, quanto mais apto a responder todas as perguntas que a professora estava fazendo. Eu passei uma semana naquela escola.
No final de uma semana, a diretora da escola mandou chamar minha mãe e disse para ela: seu filho é um retardado, não pode estudar na minha escola. A minha mãe, tadinha, trouxe todos os laudos que a APAE tinha produzido, uma pilha de papel desse tamanho, colocou na mesa da madre superiora e disse para ela: ele parece retardado, mas não é não. A APAE já fez todos os testes e nenhum deles deu que o menino é retardado. Ela virou para minha mãe e disse: na minha escola, quem decide quem é retardado ou não sou eu. Seu filho é um retardado, não vai estudar na minha escola. Ela recomendou que eu fosse levado para estudar com uma professora particular da cidade que atendia crianças que apresentavam dificuldade de desenvolvimento cognitivo e intelectual. Eu acabei indo estudar com esta professora. Eu confesso a você que eu não me lembro mais o nome dela, talvez a minha mãe saiba, eu vou perguntar e em um outro vídeo eu conto para você. Esta professora acabou identificando que eu apresentava uma dificuldade visual grave, mas que ela acreditava que aquilo pudesse ser corrigido com óculos. Quando estava próxima à data de eu me mudar novamente para Londrina, eu fiquei um ano apenas morando em Londrina, ela foi até a minha casa e pediu para que a minha mãe me levasse a um oftalmologista, porque ela acreditava que eu tinha algum tipo de dificuldade visual, que provavelmente seria uma miopia. Ela alegava que isso era importante porque eu apresentava cansaço na leitura, que eu tinha dificuldade de identificar algumas palavras, que na hora de escrever eu começava escrevendo em uma linha e terminava a frase 2 ou 3 linhas para baixo, mas que aquilo seria facilmente corrigido com um óculos. Foi por causa da orientação desta professora, do acompanhamento desta professora, que eu acabei sendo levado para oftalmologistas que identificaram que, na verdade, eu tinha um problema visual bastante grave. Foi por causa disso que eu identifiquei a minha deficiência visual. Mas isso é uma outra história, eu conto para vocês em outro vídeo. Por hoje, galera, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que é para você receber as notificações quando eu postar vídeo novo no canal, compartilha com os amigos, deixa seu comentário aqui embaixo, que depois, na medida do possível, assim que eu conseguir ver, eu respondo para você. Galera, eu sou o professor Daniel, você tá no canal Tô Vendo Tudo, e esse foi o vídeo de hoje. Valeu, tchau!